Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do livro Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool. Minha Vida Fora dos Trilhos vai contar a história de Abilene, uma menina só de 12 anos de idade, que é mandada pelo pai por um trem até a cidade de Manifest. Ela é mandada porque Gideon, o seu pai, ele vai trabalhar em um trabalho meio que perigoso em uma ferrovia. Então ela é mandada para ficar morando lá em Manifest com um pastor de uma igreja batista que se chama Shane. Quando ela chegou lá, ela achou muito estranho porque na casa de Shane era tudo bagunçado, era uma junção de igreja com um bar, e ela ficou bem curiosa com isso. E Shane explicou que ele era um pastor interino, a igreja batista tinha pegado fogo há alguns anos atrás. Então, o que acontece? A Abilene fica por lá e ela fica muito curiosa para saber o que aconteceu com o pai dela lá em Manifest, porque ele sempre contava histórias de Manifest, mas nunca que envolviam ele. Então, ela começa a ficar curiosa e querer saber o que acontecia em Manifest quando o pai dela estava lá, para ela conhecer mais o pai dela. Ela vai encontrar lá na casa de Shane, no seu quarto, uma caixas de charutos que vão ter cartas e objetos do passado. Cartas entre Nate e Jinx, que cartas eram de 1918. A história basicamente vai se passar com um presente e um passado. O presente é quando a Abilene chegou na cidade, tudo que ela estava passando. Aconteceu no ano de 1936 e o passado vai ser em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Esse livro é bem interessante porque a gente volta ao passado, a gente vê as histórias de Jinx e Nate, as cartas e tudo o que estava se passando na cidade, e a gente vai descobrindo um pouco mais sobre os personagens. Logo no começo da história, a Abilene se mete em uma encrenca com a vidente da cidade, com a senhorita Sadie, eu acho que é assim que se fala. Enfim, ela começa a contar para a Abilene as histórias que aconteciam naquela cidade, e ela começa a contar um pouco dos garotos de Jinx e de Nate. Então a Abilene vai querendo descobrir mais sobre isso. E uma das cartas que a Abilene achou falava de um espião na cidade, Cascavel. Então a Abilene, junto com suas amigas, ela vai atrás desse espião. Eles ficam procurando na cidade quem poderia ser o Cascavel, quem poderia ser o espião. Então assim elas vão descobrindo várias coisas, tanto com os depoimentos da senhorita Sadie do passado, quanto as coisas que estão acontecendo ali no presente. Uma coisa que eu achei muito interessante no livro é que ele vai contar com detalhes nas cartas o que está acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ver as trincheiras, a gente vai ver a fome que os soldados passavam, a falta de higiene, falta de alimentos que acontecia ali nas trincheiras. Eu achei isso muito interessante. O livro também vai trazer matérias de noticiário de Manifest de 1918 e com os acontecimentos. Aí a gente descobre o que estava acontecendo na Primeira Guerra e com as pessoas de Manifest que foram para a Primeira Guerra. Bom, o livro vai trazer esse negócio de um mistério. A gente vai descobrir os mistérios da cidade de Manifest e vai querer saber um pouquinho mais. Eu dei 4 estrelas no Scooby para o livro. Apesar de ser um livro muito bom, eu não me apeguei tanto com alguns personagens e eu achei que em algumas partes do livro não teve um desenvolvimento tão bom na leitura, assim, não me apeguei tanto. Mas o livro é fantástico. No meio do livro, às vezes, fica algumas coisinhas chatas que eu achei que eu pararia, mas eu continuei. E no final você descobre tudo que aconteceu, todos os mistérios, coisas que você achava que não serviria de nada, alguns detalhes vão servir sim. No final você vai entender tudo e o livro é muito bom. Apesar de eu ter dado 4 estrelas pra ele, eu recomendo que vocês leiam. O livro é muito bom mesmo. É visto com o olhar de Abilene e ela tem um olhar muito maduro. Mesmo sendo uma criança, uma pessoa de 12 anos de idade, às vezes eu achava que era um adulto que tava falando. É a primeira obra da Claire, aquelas, né, que já tá íntima, mas é muito bem escrito, muito legal o livro, a história é muito boa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do livro e até o próximo vídeo.